Um sermão doce, muito instrutivo e repleto de palavras de prudência, alicerçado em: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, versículo 2. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3, versículo 6. Abraão teve motivos para louvar a Deus por Sara, e Sara era grata por Abraão. Eu não tenho a menor dúvida de que o caráter de Sara devia muito de sua excelência a Abraão. Eu não me maravilharia, no entanto, se descobrirmos, quando todas as coisas são reveladas, que Abraão devia tanto quanto a Sara. Eles provavelmente aprenderam um com o outro. Às vezes, o mais fraco consolou o mais forte, e muitas vezes o mais forte sustentou o mais fraco. Eu não me maravilharia se um intercâmbio mútuo das suas várias graças tendeu a torná-los ricos nas coisas de Deus. Talvez Abraão não houvesse sido tudo o que Abraão foi se Sara não fosse tudo o que Sara era. Nosso primeiro texto nos ordena: olhai para Sara. Aquele que valoriza os nomes de seus apóstolos atentava também para as mulheres que seguiam em seus caminhos. Os olhos do Senhor estão sobre os inumeráveis seres rastejantes no grande mar, bem como sobre o Leviatã. Ele atentará para você. Se ele envia as chuvas inundantes que fazem fortes os cedros, que estão cheios de seiva e enfeitam a fronte do Líbano, assim também ele envia a cada pequena folha da grama a sua própria gota de orvalho. Deus não esquece o menor em seu cuidado pelo maior. Sara foi em vida coberta com o escudo do Todo-Poderoso, assim como Abraão, seu marido. Na morte, ela descansou no mesmo túmulo. No céu, ela tem a mesma alegria. No livro do Senhor, ela tem o mesmo registro. Deus tem formas de produzir coisas muito preciosas em pequena escala. A fé tem muitas formas de trabalhar e ela opera de acordo com a condição e posição da pessoa na qual ela habita. Sara não se torna Abraão, nem Abraão se torna Sara. Assim, Sara é embelezada com as virtudes que adornam uma mulher, enquanto Abraão é adornado com todas as excelências que são apropriadas a um homem piedoso. Havia dois frutos da fé em Sara. Ela fazia o bem e não temia nenhum espanto. Vamos começar com o primeiro. Está escrito que ela fez o bem, da qual vós sois filhas, fazendo o bem. O ponto em que vou demorar-me agora é este, a saber que ela provou sua fé por uma segunda evidência. Ela não temeu nenhum espanto. O texto diz: da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ela era calma e tranquila e não era dada ao medo por qualquer temor. Assim, calmamente resignada, a cristã deve ser. A mulher cristã não deve ter medo de nenhum espanto, seja na adversidade ou na doença, mas sua santa paciência deve provar que ela é uma verdadeira filha de Sara e Abraão. Mulheres cristãs nos dias de Pedro estavam sujeitas à perseguição, tanto quanto seus maridos. Elas foram trancadas na prisão, açoitadas, torturadas, queimadas ou mortas à espada. Uma santa mulher nos primeiros dias da igreja foi jogada sobre os chifres de touros. Outra foi obrigada a sentar-se em uma cadeira de ferro em brasa. Assim foram torturadas, não aceitando o seu livramento. Nos primeiros dias de martírio, as mulheres atuaram com os homens, bem como os homens. Elas desafiaram o tirano a fazer o seu pior sobre seus corpos mortais, pois seus espíritos vencedores riam a cada tormento. Se os tempos de perseguição retornassem, ou se eles já estão aqui,
em alguma medida, ó filhas de Sara, façam o bem e não temam nenhum espanto. E assim, se vocês devem ser chamadas para algum dever difícil, se vocês forem obrigadas a fazer o que vocês sentem que não podem fazer, lembre-se que qualquer um pode fazer o que puder fazer. É o crente que faz o que ele não pode fazer. Alcançaremos o que é impossível pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Não temam, pois qualquer dever, mas creio que vocês serão capazes de fazer, pois a graça será suficiente para vocês. Por fim, na perspectiva da morte, minhas queridas amigas, que vocês não temam nenhum espanto. Muitas vezes, um leito de morte é um lugar de oportunidade para um cristão, onde outros mostram seu medo e, por vezes, o seu terror. Não deve o crente mostrar a sua tranquilidade e sua expectativa feliz, não tendo medo, nem nenhum espanto, seja qual for a forma que a morte possa ter? Ora, qual é a excelência dessa virtude? Responderei a essa pergunta dizendo que é por causa de Deus que não devemos ter medo de nenhum espanto. Nosso Deus deve ser confiável. Sob a sombra de uma tal asa, o medo se torna um pecado. Se Deus fosse diferente do que Ele é, poderíamos ter medo, mas enquanto Ele é o Deus que é, então, devido a este fato, o medo é banido. Tranquilidade é a verdadeira adoração. Silêncio em condições alarmantes é a devoção. Adora melhor aquela que é mais calma em tempos maus. Além disso, a excelência dessa virtude é mais impressionante para os homens. Eu não acho que nada mais provavelmente impressionará os ímpios do que a paz tranquila do espírito de um cristão em perigo ou à beira da morte. Se estivermos felizes, então os nossos amigos perguntarão: o que os torna tão calmos? A utilidade não é limitada aos outros. Isso é muito útil para nós mesmos, pois aquele que pode ficar calmo no tempo da angústia será mais propenso a conduzir-se de maneira a sair dela. Uma vez que vocês estão com medo, não podem julgar com sabedoria a respeito da melhor maneira de agir. Vocês geralmente fazem o mal quando estão assustados e não confiam em Deus. Quando o coração começa a palpitar, então todo o sistema fica fora de ordem para a batalha da vida. Tenham calma e esperem pela sua oportunidade. As vitórias de Napoleão eram, em grande parte, devidas à serenidade daquele guerreiro magistral e dependiam dela. É assim com vocês, povo cristão. Vocês vencerão se puderem esperar. Não tenham pressa. Considerem o que vocês devem fazer. Não estejam tão alarmados a ponto de se apressarem. Sejam pacientes, estejam quietos. Esperem o tempo de Deus e assim esperem seu próprio tempo. Esperem em Deus para abrir a boca. Peçam-lhe para guiar a sua mão e fazer tudo por vocês. A calma da mente é a mãe da prudência e da discrição. Ela dá a firme posição que é necessária para o guerreiro quando ele está prestes a desferir um golpe vitorioso. Aqueles que conseguem não se espantar com o temor viverão para se surpreenderem com a misericórdia. Como? Pergunta alguém. Podemos obter isso? Essa é a questão. Lembre-se, isto é uma consequência da fé e vocês o terão na proporção em que tiverem fé. Tenham fé em Deus e vocês não temerão nenhum espanto. Muito cedo, em meus dias de pregação, eu tinha fé em Deus em tempos de trovoadas. Quando eu estava indo pregar, aconteceu que eu havia me molhado por completo devido à tempestade, e ainda assim eu não sentia nenhum incômodo do trovão e relâmpago. Em uma ocasião eu entrei, devido à extrema gravidade da chuva, em uma pequena casa e encontrei uma mulher ali com uma criança que pareceu um pouco aliviada quando me reconheceu, mas antes ela estava chorando amargamente, com um enorme alarme e terror. Ora, ela disse,
Esta casa é uma pequena hospedagem e o relâmpago vem por todas as janelas. Não há lugar em que eu possa escondê-los dos meus olhos. Expliquei a ela que eu gostava de ver o relâmpago, pois me mostrava que uma explosão estava finalizada, desde que eu havia vivido para ver a luz. Estava claro que isso agora não poderia me fazer mal. Eu disse a ela que ouvir o trovão era uma coisa esplêndida, era apenas Deus dizendo: está tudo consumado. Se você vive para ver o relâmpago, não há nada o que temer. Você teria sido morta e nunca o teria visto se o raio tivesse sido enviado para matá-la. Tentei consolá-la sobre questões religiosas e lembro-me bem de orar com ela, e que depois ela ficou feliz, como um pássaro. Eu fiquei tão calmo e tranquilo ao orar com ela, e tão animado pela graça de Deus, quando eu segui o meu caminho e deixei em paz. Vocês podem confiar nisso, meus queridos amigos, que a menos que as nossas próprias almas estejam em paz, não conseguiremos transmitir paz aos outros. Desta forma, temos de acreditar em Deus para tudo e em todos os momentos. Acontece que sobre essa questão, trovão e relâmpago, eu acreditava em Deus até o último grau e, portanto, eu não poderia ficar alarmado quanto a isso. Então, se você acredita em Deus sobre qualquer outro assunto, seja ele qual for, você terá a paz perfeita com Deus a respeito disso. Se você, durante uma tempestade no mar, pode crer que Deus mantém a água na palma da sua mão, você estará em paz em meio à tempestade. É na questão que o incomoda. Você deve acreditar, e quando a fé põe a sua mão numa tribulação peculiar, então a paz de espírito virá até você. Esta santa calma vem também a partir do andar com Deus. Nenhum lugar é tão sereno quanto o lugar secreto dos tabernáculos do Altíssimo. Comunguem com Deus e vocês esquecerão o medo. Mantenham comunhão diária com Cristo na oração, no louvor, no serviço, examinando sua palavra, na submissão de seu coração à obra do Espírito Eterno. E enquanto vocês andam com Deus, encontrarão quietude para si mesmos. Vocês conhecem como o nosso poeta o coloca. Por um caminhar mais íntimo com Deus, obteremos um estado calmo e celestial. Estes vão juntos. Se vocês tiverem o prazer de se alimentarem de certas verdades de Deus, as quais produzirão esta calma de espírito, lembre-se, em primeiro lugar, de que Deus é cheio de amor e, portanto, nada que Deus envia pode prejudicar seu filho. Aceitem tudo do Senhor como uma prova de amor, mesmo que seja um golpe de sua vara ou um corte de sua espada. Tudo daquela querida mão deve significar amor, pois ele disse: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isaías 49, versículo 16. Quando vocês aceitam todas as aflições como uma prova de amor, então o seu medo se vai. Em seguida, lembrem-se da fidelidade de Deus às suas promessas e do fato de que há uma promessa para a sua posição particular. O Senhor está, neste momento, sob promessas com vocês, e essa promessa está registrada em seu livro. Procure por isto e, em seguida, agarre-a e diga: ele deve manter isso. Ele não pode quebrar sua palavra. Ele disse: em 6 angústias te livrará. Jó 5, versículo 19. Você chegou até o número 6? Ele disse: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. E como ele pode voltar atrás em sua palavra? Se ele não te deixará, nem te desamparará, o que você pode temer? Venha o que vier, a pobreza, a doença, a vergonha, a calúnia, se todos os demônios do inferno estivessem soltos e todos eles vierem contra nós de uma vez, ainda assim, se o Senhor está conosco, vamos feri-los nos lombos e coxa e enviá-los de volta para o abismo infernal, tão rápido quanto os porcos no passado saltaram
do despenhadeiro no mar e se afogaram nas águas. Ah, diz o diabo, eu posso subjugar vocês. Nós não dizemos nada a ele, apenas isto. Você conhece o nosso mestre. Você conhece o nosso mestre. Proste-se, Senhor. Você conhece o nosso mestre, e este mestre é a nossa cabeça do pacto, nosso marido e nosso Senhor. Nem o mundo, a carne, nem o diabo serão capazes de nos subjugar, pois temos a promessa de um Deus fiel para nos proteger. Muitos de vocês aqui têm cabelos grisalhos ou cabeças calvas. Tenho sempre uma grande proporção de pessoas idosas em minha congregação, de forma que eu posso dizer a vocês o que eu não poderia dizer ao povo jovem. Nós, queridos amigos, não devemos ter medo, pois quanto às tribulações, não há novidades para conosco. Nós temos ido ao pó e nos sujado com a poeira dos tempos de conflito impensáveis. Nós não devemos estar atribulados. Nós já fomos para o mar antes. E o Senhor não nos ajudou? Diga isso para a sua honra. Ele tem sido uma ajuda muito presente. Ele tem nos sustentado no meio de tais coisas, de modo que duvidar dele seria uma calúnia descarada sobre seu caráter. Quanto a mim, e eu suponho que a língua que eu agora uso viria da boca de muitos aqui, o meu caminho tem sido repleto das maravilhas da misericórdia divina. Tribulações têm abundado e eu estou contente que elas abundem. Elas têm sido oportunidades para a demonstração da graça divina. Os labores foram tentados por alguns que disseram: estes são esquemas visionários, mas Deus sempre tem sido melhor do que a nossa fé. Nós nunca fomos confundidos e eu acho que nós deveríamos, por este tempo, ter aprendido que confiar em Deus é a coisa mais sensata que nós já fizemos. Há especulações e riscos no mundo dos negócios, até mesmo no empreendimento mais sólido, mas não há nenhuma especulação em crer em Deus, não há risco em confiar nele. Aquele que pendura o mundo sobre o nada e ainda o mantém em seu lugar pode conduzir o seu povo de forma que não tenham nada e ainda assim possuam todas as coisas. Aquele que faz o arco além do céu ficar seguro, sem um esforço ou adereço, um poderoso arco, tal como nenhum engenheiro humano jamais poderia inventar. Ele pode nos fazer ficar sem ajudantes, sem amigos, sem riquezas, sem força e continuarmos seguros, quando todas as outras coisas, exceto aquilo o que Deus sustenta, tenha ruído na colisão final. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, versículo 4. Eu oro por vocês que são as mais tímidas, para que a partir de hoje vocês possam ser verdadeiras filhas de Sara e não temam nenhum espanto. Que Deus as abençoe com esse auxílio gracioso e vocês louvarão o seu nome. Amém.